Salve, pessoal do curso de Relações Internacionais. A gente vai prosseguindo aqui, já chegando na reta final do nosso ponto 2, aspectos gerais e procedimentais da mediação e arbitragem. Para ser franco com vocês, eu já perdi a conta do número de vídeos, porém o Neon pediu que a gente fizesse vídeos mais ou menos de 7 minutos. Então, por isso que a gente está fazendo um grande número de vídeos para poder cobrir o assunto, né? Então, espero ter a compreensão de vocês nesse sentido. Pessoal, prosseguindo esse assunto, deveres do árbitro são ser imparcial, ser independente, a diligência e a discrição. O que seria o dever da imparcialidade? Já falei algumas coisas sobre isso, né? Bem, o dever da imparcialidade significa que durante todo o procedimento o árbitro não deve usurpar qualquer possibilidade de defesa de qualquer parte e também não pendendo novamente a qualquer delas. Tudo isso se mantém inativo sem se manter inativo, perdão, ou descompromissado. Imparcial, como eu já falei várias vezes, é aquela pessoa que não beneficia ou prejudica as partes por ser amigo ou inimigo delas, tá? É diferente de neutralidade, como eu já falei aqui, neutralidade é aquele que não decide e não tem opinião. Dever de independência, né? O árbitro deve manter um distanciamento saudável para que não haja algum favorecimento ou sequer a percepção para alguma das partes de que poderia estar havendo algum favorecimento a alguma delas. Então, o árbitro é independente, ele não mantém vinculação, também se liga à imparcialidade, porque, repara, esses princípios se harmonizam e eles são interdependentes, né? Então, o árbitro independente também é parcial, porque ele não tem ligação e ele sabe manter essa equidistância, essa igual distância das partes. Dever de diligência, né, que impõe ao árbitro uma forma de atuação com cautela e zelo na melhor busca pela solução do litígio. Diligente é aquela pessoa que toma as devidas providências no momento certo, é aquela pessoa que tem iniciativa, é aquela pessoa que não fica parada, tá? Esse é o diligente. Então, é aquela pessoa ativa e que mostra serviço. Dever de discrição. O árbitro deve manter o sigilo em relação ao que tem como conhecimento por conta daquele procedimento arbitral, a ponto de as partes poderem determinar por meio de cláusula arbitral, compromisso arbitral, um regramento que trate de obrigação de não fazer, ou seja, a de não divulgar aquilo que o árbitro tem ciência sobre aquela arbitragem específica. Um dos grandes focos da arbitragem, até atrativo dela, é justamente essa questão do sigilo, né? Geralmente, esse tipo de processo, se fosse na justiça, não teria sigilo, porque não tem direito indisponível e não tem parte por suficiente. No caso aqui, o árbitro, na arbitragem, pode-se até criar uma cláusula, e nesse sentido o árbitro pode até responder, pagar indenização, se ele não cumprir com essa cláusula de sigilo, né? A forma como o procedimento arbitral será desempenhado se dá na dependência das partes envolvidas ou do árbitro selecionado. Essa é a prerrogativa que a lei concede ao Instituto, desde que, porém, as partes e o próprio árbitro respeitem os pressupostos legais da arbitragem. Então, o procedimento da arbitragem segue um parâmetro legal geral, porém, os detalhes as próprias partes podem estabelecer, tá? E também a própria instituição que vincula o árbitro. Iniciada a arbitragem, as partes podem arguir qualquer questão procedimental, como suspeição, incompetência, impedimento, bem como outras figuras que causem nulidade ou ineficácia da convenção. Embora seja altamente recomendável, não se faz obrigatória a participação de advogados. Bem, questões processuais, suspeição e impedimento é ligada à relação que a parte teve com o árbitro, ou se ele já trabalhou em alguma questão, ou se ele tem uma proximidade, entendeu? Amizade ou inimizade. Incompetência significa que aquele árbitro não deveria resolver aquele assunto. Então, isso aí são questões que podem ser alegadas no início. Outra coisa que eu já tinha falado é que não é obrigatória a presença de advogados na arbitragem, mas se as partes quiserem utilizar, podem e é recomendado, tá? Principalmente se as partes forem leigas, ou seja, não tiverem conhecimento jurídico. Sentença arbitral é o ato do árbitro ou do tribunal arbitral que coloca fim à discussão. Então, a sentença arbitral, também chamada laudo, né? Ela é a decisão que resolve o conflito. A sentença arbitral pode ter natureza declaratória, constitutiva e condenatória. Quando se trata de sentença arbitral de natureza condenatória, a decisão constitui título executivo, fazendo com que, em caso de descumprimento voluntário do preceito,
fique subsidiado o uso do processo de execução na esfera judicial. Condenatória é quando, por exemplo, determina o pagamento de alguma importância, uma obrigação, então aí seria a condenatória, né? Caso a parte não cumpra, pode inclusive pedir ao Poder Judiciário que entre com o processo de execução penhorando bens da parte que não cumpriu com aquela condenação, né? A sentença arbitral deve ser elaborada de modo escrito, contendo os requisitos elencados pela norma. Como a sentença judicial, ela precisa conter os seguintes elementos. Então, ela é muito parecida com a sentença judicial, não é à toa que ela tem o mesmo valor jurídico, repito isso, que uma sentença judicial, tá? Tem um relatório, a fundamentação, o dispositivo e a indicação da data e que foi assinada pelo árbitro ou árbitro, se forem mais. Lembrando que sempre tem que ser um número ímpar de árbitros, né? O relatório deve apresentar o nome dos litigantes, com uma explicação do árbitro de forma sintetizada acerca do conflito. Então, no relatório, a parte descritiva menciona quem são as partes e qual o conflito. Na fundamentação, o árbitro versa sobre as questões de fato e de direito, é o fundamento da decisão, né? Indicando as justificativas que o levou a decidir por algum caminho para assim fazer valer o princípio do livre convencimento. Lembrando que é um livre convencimento motivado, ou seja, o árbitro ele pode dar a decisão desde que esteja motivada em razões e fatos e argumentos juridicamente válidos, né? Não precisa ser necessariamente argumentos baseados em lei, pode ser argumentos baseados no princípio da equidade ou do conhecimento técnico do árbitro sobre aquela questão. Dispositivo consiste no momento em que os árbitros lidam com os pedidos das partes e com a decisão propriamente dita dos árbitros. Dispositivo é a decisão do árbitro, no qual ele vai dizer quais argumentos que as partes apresentaram que vão ser acolhidos na decisão, ou seja, que vão ser determinados e julgados como procedentes. Se as partes alcançarem um acordo durante a arbitragem, pode haver a solicitação ao árbitro para que seja realizada a homologação dessa transação por sentença, alcançando inclusive a eficácia de título executivo. Então, sim, as partes podem chegar a um acordo durante a arbitragem, isso é mais comum na mediação. Nesse caso, o árbitro homologa, né, a decisão e tem título executivo. Deve constar na sentença arbitral as decisões sobre custas da arbitragem, ficando imputada essa responsabilidade aos litigantes, segundo critérios de equidade, ou também tendo em vista apresentada na Convenção de Arbitragem. Em relação aos custos da arbitragem, as partes podem dividir ou pode-se determinar que quem vencer, a parte perdedora, melhor dizendo, é quem deve arcar com esses custos. Isso depende do que for definido na Convenção de Arbitragem. As partes podem escolher. Um paga, se divide, quem perder paga. Nossa, quem sabe. Pessoal, aqui encerramos mais uma parte do ponto 2, aspectos gerais e procedimentais da mediação e arbitragem, nossa disciplina de mediação e arbitragem internacional. Tchau, tchau, pessoal. Fica à disposição de vocês, como sempre.